Fala galera, tudo bem? Chegando aqui para falar com vocês sobre aquilo que eu prometi, né? É, Ontem, no vídeo de ontem, né? Tivemos Champions League, tivemos Sul-Americana e para ser bem sincero com vocês, por coisas da vida eu não pude estar dando a devida atenção e no caso até a atenção que eu queria aos jogos da UEFA Champions League, né? Claro que eu tive conhecimento dos resultados. Feliz pelo Endrick ter feito o primeiro gol dele em Champions pelo Real Madrid. É um começo promissor, como a gente esperava do centroavante da seleção brasileira, né? Tivemos um jogo entre Liverpool e Milan que dá um diagnóstico mais ou menos do que são as duas equipes hoje no cenário europeu. O Liverpool, um time que está em transição do trabalho do Klopp para o Arne Slot, mas que mesmo dentro dessa transição já é um trabalho mais avançado, até porque o Milan também trocou de treinador, né? Tá com o Paulo Fonseca agora e o trabalho do Arne Slot é muito mais parecido do ponto de vista filosófico com o do Klopp em relação ao do novo técnico do Milan com o trabalho anterior. Por isso que houve uma linha de segmento, tudo bem que o pessoal ficou meio tenso com a derrota no final de semana para o Nottingham Forest em casa, mas logo 3 dias depois o Liverpool dá a resposta e mostra para todo mundo que vem forte para essa temporada também, né? Mas o que eu pude notar mais ontem, né, focar mais ontem, foi o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, né? E é sobre isso que eu queria falar mais com vocês, né? Que partida do Corinthians e principalmente que partida do Igor Coronado. Espetacular o jogo do Coronado ontem, né? Como eu coloquei no vídeo de ontem, tinha uma dúvida de como seria esse Corinthians, né? A gente sabe, e o Ramon tem deixado bem claro, que a prioridade está em se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e eu concordo plenamente com ele. Só que isso tem sido benéfico para o Corinthians nas Copas. Porque a partir do momento que você vai a público e diz a minha prioridade está no Brasileiro, e coloca um time diferente, um time com mais garotos, um time com jogadores que não vem jogando no Campeonato Brasileiro nas Copas, você tira completamente a pressão de cima desses jogadores. Os jogadores jogam mais leves, sabendo que não tem aquela responsabilidade enorme de ganhar. É claro, estão jogando um jogo de mata-mata pelo Corinthians, então sempre há uma responsabilidade, mas aquela importância gigantesca que um jogo de quarta de final de Sul-Americana teria, ela é diminuída por essas atitudes, por essa declaração e pela própria escalação que o Ramon coloca em campo, e isso dá leveza para os jogadores. É por isso que a gente vê um Corinthians completamente diferente nas Copas. E ontem acho que foi o ápice disso, né? Uma atuação taticamente perfeita. Nós tivemos o Bidon, que aí eu não entendo muito bem por que o Ramon escanteou tanto o Breno Bidon, porque é um jogador extremamente talentoso. Se não me engano, é a primeira partida do Bidon como titular desde a chegada do Ramon Dias. Muito pouco para um jogador do talento dele, e ele fez uma grande partida ontem. Tivemos o Rian voltando a ser titular depois de um longo período, até porque chegaram reforços mais experientes e mais qualificados para a posição dele, mas ele jogou bem ontem, assim como todo o time do Corinthians. Mas eu queria falar especialmente do Coronado. O que o Coronado jogou ontem, eu estava assistindo o jogo com meu pai e até comentei com ele: pai, se o Coronado jogar sempre assim, ele não é uma solução para o Corinthians, ele é uma solução para a seleção brasileira, porque o que esse cara jogou fazia muito tempo que eu não via um camisa 10 aqui no Brasil jogar tanta bola numa partida. Distribuiu o jogo, driblou, pifou o jogador na cara do gol, fez um golaço. E aí é aquela questão que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Coronado cansou, saiu no segundo tempo, mas notoriamente nos minutos em que ele esteve em campo, ele correu muito mais do que ele vinha conseguindo correr. Porque a parte física dele já melhorou desde quando ele chegou, né?
E aí é o que eu sempre falo, se você tem a parte técnica e consegue adquirir um condicionamento físico bom, as coisas se complementam. Não adianta nada você ter qualidade técnica e estar fisicamente abaixo, porque aí você não consegue colocar em campo, né? Fazer valer essa sua qualidade técnica. Você vai chegar tarde nas bolas, você vai estar sem velocidade, e não adianta, você pode ter o melhor raciocínio do mundo, a melhor visão de jogo. Se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir executar aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que você tem capacidade para executar. E o Coronado é mais um desses casos clássicos de jogadores que têm muita técnica, mas tem problemas físicos. Ontem ele pareceu estar muito melhor nesse aspecto, correu muito mais do que normalmente corre, por isso fez uma exibição de gala, comandando um Corinthians que doutrinou o Fortaleza no Castelão. Quanto ao Fortaleza, acho que o torcedor do Fortaleza tinha, claro, uma esperança no Campeonato Brasileiro pela campanha maravilhosa que o time estava fazendo, chegou a liderar e tal. Mas no fundo todo mundo sabia que título brasileiro é um passo ainda muito grande para o Fortaleza, para o elenco que o Fortaleza tem. Claro, levando em consideração o trabalho maravilhoso que é feito pela diretoria, pelo Vojvoda e pela sua comissão, pelos próprios jogadores. Agora, é um passo muito além para o elenco que o Fortaleza tem, e sabendo que esse elenco que o Fortaleza tem hoje, acho que é o máximo do ponto de vista financeiro que o Fortaleza vai poder atingir. Então é claro que você liderar o Campeonato Brasileiro já no segundo turno, tendo uma sequência de 12 jogos invictos, sendo com 10 vitórias e 2 empates, que foi o que aconteceu com o Fortaleza, gera uma expectativa muito grande no torcedor. Mas a realidade para o torcedor do Fortaleza, ali no fundinho do coração, era, poxa, a gente chegou na final da Sul-Americana ano passado e perdeu por muito pouco. Com o que a gente está jogando no Campeonato Brasileiro e na própria Sul-Americana, eu acho que esse é o ano da gente ganhar a Sul-Americana. Então, eu tenho certeza que foi muito frustrante para o torcedor do Fortaleza o que aconteceu ontem e o que vem acontecendo nos últimos jogos, né? Para mim era natural que o Fortaleza perdesse fôlego na disputa do Campeonato Brasileiro. Ele vem de 3 jogos sem vencer. Só que ele transferiu esse mau momento do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana. Foi um Fortaleza apático, um Fortaleza que não conseguiu pressionar o adversário como normalmente faz quando joga no Castelão. E isso deixou o Corinthians à vontade. E principalmente deixou o Coronado à vontade, que é um cara que mostrou, com a qualidade técnica que tem, se lhe é concedido o espaço que foi concedido, ele vai brilhar. E ele brilhou, ele deu um show. E eu sinceramente espero, do fundo do coração, que o Coronado consiga repetir mais vezes partidas como a de ontem. Porque ver um jogador jogar no nível que ele jogou ontem não é bom somente para o Corinthians. É bom para quem gosta de futebol. E eu sou um cara apaixonado por futebol e tenho certeza que quem está aí do outro lado também é, senão nem estaria aqui vendo esse vídeo. Então foi muito bom ver um jogador mostrar tanto talento numa partida só. E eu espero que isso se repita para a gente poder desfrutar disso, para o torcedor do Corinthians poder desfrutar disso, e quem sabe, se ele se condicionar melhor para um espaço de longo prazo, pensar até em seleção, porque o que ele jogou ontem é seleção. O problema é que foi um jogo em outubro, né? Tem muita coisa para ele mostrar, para a gente pensar primeiro em ele ser titular do Corinthians, depois pensar nesse próximo passo. Mas se ele repetir esse nível, gente, estamos diante de um super craque. E aí sim, ele repetindo esse nível, ele vai mostrar por que ele vale o que ele vale, né? Por que o Corinthians paga milhões e milhões por mês para ele. Porque hoje sim, ontem sim, na verdade, foi o Coronado que vale cada centavo que o Corinthians investe mensalmente nele. Bom, hoje tem mais, hoje tem Libertadores, vai ter o jogão entre Botafogo e São Paulo, ansioso por essa partida também para os jogos da tarde da Champions. É isso, minha gente, é isso. Um show do Coronado ontem, uma partidaça do ponto de vista tático do Corinthians. E o Corinthians, eu não tenho medo nenhum de cravar, até por jogar na Arena, o jogo da volta, o Corinthians está na semifinal da Sul-Americana. O Corinthians está na semifinal da Sul-Americana,
na semifinal da Copa do Brasil, é uma temporada um tanto quanto esquizofrênica do Corinthians, né? Porque em meio a um caos ele consegue chegar muito bem nas Copas e faz, aí sim, dentro do Campeonato Brasileiro, a competição que a organização interna do Corinthians dá a possibilidade do time fazer, né? Que é uma competição bem abaixo. Porque o que está acontecendo nas Copas é superação do elenco, da comissão técnica. Porque a realidade do Corinthians, né, por conta da questão organizacional, é a do Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians tem um elenco melhor do que tinha no começo do ano, tem um treinador melhor do que tinha no começo do ano, por isso está conseguindo render mais. E se conseguir transferir a atmosfera psicológica que tem nos jogos de Copa para os jogos do Campeonato Brasileiro, adicionado à qualidade dos jogadores que chegaram, e aí eu posso colocar até o Coronado de ontem como um jogador que chegou, porque ele se apresentou para o Corinthians ontem, você vai ter Coronado, Carilho, Memphis Depay, uma realidade, eu posso cravar que se essa realidade se concretizar, o Corinthians vai escapar do rebaixamento e até com certa folga, mesmo levando em conta a pontuação baixíssima e a quantidade enorme de pontos e vitórias que o Corinthians tem que fazer num curto espaço de tempo. Agora a realidade é outra e é bem possível que o Corinthians consiga sim escapar do rebaixamento e ainda mais beliscar uma das Copas, quiçá as duas. Porque agora tem elenco, agora tem treinador, a atmosfera mudou, a realidade é outra. Tenho certeza que a Fiel não está totalmente feliz porque está com medo ainda do rebaixamento, mas eu vejo boas possibilidades para o Corinthians nesse final de ano. É isso, gente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até logo.